Compulsão alimentar. Quando a gente fala sobre esse tema, muitas pessoas pensam sobre força de vontade ou a falta de força de vontade. Mas se a gente olhar sobre o ângulo técnico, não é bem assim que acontece. Na verdade, pensar assim pode até ser um pouco injusto. Na psicologia, mais específico na psicologia comportamental, a gente entende que comer em excesso cumpre alguma função, cumpre algum objetivo, seja para conforto, seja para alívio da ansiedade, da tensão, algum objetivo isso tem. Hoje, eu e a doutora Aline Gaiva, nós vamos conversar sobre esse tema, através da psicologia comportamental e através da nutrologia. E quando a gente traz um pouquinho para essa parte aí da nutrologia, a gente pode observar que existem muitos hormônios que podem também estar envolvidos com a compulsão alimentar, além de outros fatores também. Quando a gente pensa na própria restrição do sono, alguns pacientes também que têm resistência insulínica e pode também estar envolvido nesse processo aí da compulsão. Alguns exemplos que a gente tem são padrões de dietas muito restritivas, que isso pode gerar lá na frente um excesso de compulsão, prejudicando também nesse fator aí quando a gente pensa nessa patologia de compulsão alimentar. Não é apenas sobre emocional de um lado e corpo de um outro, é um sistema só, que junto com a equipe multi precisa de um acompanhamento individualizado. E esse é um ponto importante, Aline, porque na clínica mesmo, muitas pessoas às vezes fazem essa separação, né, do que é emocional e aquilo que é fisiológico, mas eu sempre explico até nos atendimentos que isso é tudo muito junto, né? Não tem como a gente separar o fisiológico do emocional, porque o emocional também é Também. fisiológico, né? E o fisiológico impacta no emocional, então é importante trazer a clareza, e eu acho que a gente sempre traz nos nossos atendimentos essa clareza, né? Que tem que ser trabalhado em conjunto, senão não dá certo. É justamente isso, Rafa. Eu falo da importância do acompanhamento com a equipe multi, né? O nutricionista elaborando um plano ali que não vai causar uma dependência tão grave no paciente, um plano muito restrito, por exemplo, né? Que acaba o paciente tendo válvula de escape e sobrecarregando o emocional dele, que aí entra você nesse momento aí, justamente para alinhar a compulsão, além dos medicamentosos, que hoje também a gente tem, graças a Deus, a medicina evoluiu muito, né? Assim como a área da psicologia, e a gente consegue fazer esses ajustes aí medicamentosos também, aliviando um pouco desses sintomas. Uhum. E na clínica, nos atendimentos, eu sempre gosto de explicar para os clientes, para os pacientes, que a compulsão, ela não acontece assim do nada e de repente. Não é de repente eu começo a comer de forma compulsiva. Isso surge de algum lugar, isso começa de algum lugar. E no atendimento a gente busca justamente entender como é que acontece esse processo. Como eu disse no início, a compulsão ela cumpre uma função no nosso corpo, no nosso organismo. E muitas vezes ela está associada com alívio da ansiedade, às vezes com momentos estressantes, faz com que a gente vá até esse Fugas, lugar. né, Rafa, nesse período, né? Isso, uma forma de fuga também, a compulsão ela pode entrar como uma forma de ajudar o organismo a lidar com uma situação que está sendo muito aversiva, que está sendo difícil para ela. Sim. E a gente sabe que fisiologicamente a comida ela proporciona um alívio fisiológico, né? Um bem-estar fisiológico. E às vezes a gente pensa só em momentos estressantes, mas até do tédio muitas vezes a gente usa a comida para poder fugir disso, momentos de solidão, o isolamento social isso também pode causar. Então, pode ser inúmeras possibilidades que pode estar levando uma pessoa até esse momento da compulsão. E um ponto também muito importante que a gente avalia dentro da história de vida de cada paciente é como ele foi aprendendo na dinâmica, na interação da vida, a interagir com a comida. Então, muitas vezes, os pais, eles ensinam como a gente vai lidar com a comida. Sabe aquelas frases que a gente aprende e ouve na infância de não desperdiça, tem gente passando fome. Eu até lembrei quando eu estava pensando sobre isso, de que o meu pai sempre falava que o que você colocou no prato você tem que comer. É. E sem perceber, até adulto eu carregava isso comigo. Tudo que eu colocava no prato, independente da quantidade, eu comia tudo aquilo ali. E teve uma vez, não faz tanto tempo assim, alguns anos atrás, eu estava doente e eu coloquei a quantidade que eu comeria normalmente, mas como eu estava mal, eu não consegui comer tudo e eu estava me forçando a comer tudo. Foi quando eu parei e pensei, mas espera aí, eu não preciso comer tudo, eu não estou bem, eu não estou bem de saúde. Normalmente eu comeria, né? E aí que eu fui me atentar para algo que eu não tinha percebido, que aquilo que meu pai falou lá atrás, de que tudo que você coloca no prato você tem que comer, até há pouco tempo eu estava carregando.
E esse histórico de aprendizagem que a gente tem pode construir a nossa forma de enxergar e de lidar ali com a comida, né? E fazendo essa junção, né, daquilo que a gente aprendeu no decorrer da vida, aquilo que foi ensinado, com o reforçador que a comida naturalmente já traz pra gente, ou o reforçador que a gente associou com a comida no decorrer da vida, pode acabar levando a gente justamente por esse caminho da compulsão, né? E a compulsão, ela traz ali um alívio, né, ali imediato, Sim. mas pensando em um prazo um pouco maior, ela traz muita culpa, vergonha, baixa autoestima, frustração. E se além disso, através de tudo isso que você falou, a pessoa vive pulando refeições, vive não mantendo constância ali numa mudança de estilo de vida, dorme mal, vive subindo e descendo picos de glicose, tudo isso também afeta o emocional da pessoa. O que acaba gerando lá no distúrbio da pessoa, o corpo sente, preciso de energia agora, e acaba acontecendo o quê? Descontando na comida, gerando aquela compulsão. Então não é só psicológico, né? É uma falta realmente ali que o organismo sente de certa proteína, de certo aminoácido, de certa fonte de energia e acaba gerando essa compulsão alimentar. É por isso que a gente fala que é tudo junto, né? O emocional e o fisiológico é basicamente a mesma coisa. Sim. Então, diferente de beliscar ou exagerar ocasionalmente ali numa refeição ou outra, sair para jantar, né? Ah, exagerei, né? Ou aproveitei uma festa de aniversário de algum parente, de algum amigo, exagerei nesse dia. Não, isso não tem nada a ver com compulsão. Compulsão é um ato ali, é uma alteração no comportamento mesmo emocional do indivíduo. É muito mais intenso, né, do que o simples fato de Sim, beliscar. sim, justamente isso. E a gente estava falando da esquiva, né? E a esquiva ela se encaixa muito bem nisso, porque o que que é a esquiva? É você começar a entrar em contato com algo e você usar da esquiva para poder fugir disso. E na alimentação, na compulsão, isso pode acontecer. Por exemplo, quando a gente está com um problema financeiro, a gente evita, se esquiva de olhar a nossa planilha para organizar ali, ou a gente evita olhar o aplicativo do banco, porque isso causa uma angústia. Na alimentação e na compulsão também acontece algo parecido. A gente busca muitas vezes pessoas que lidam com esse problema, né, da compulsão alimentar, às vezes não olha para a própria comida em si, não busca não olhar para a dinâmica dela, de como ela está lidando com aquilo tudo. Às vezes nem para pensar como isso está acontecendo, porque só de pensar já causa uma angústia. Sim. E aí, às vezes entra no automático, né? E a compulsão vai acontecendo e a pessoa às vezes só se dá conta quando ela já está no meio para o final daquele episódio. E aí, como a gente falou, vem a culpa, vem a vergonha e se torna um ciclo, né? Isso mesmo, Rafa. E é justamente isso mesmo que você falou, né? A culpa e o estresse elevam o cortisol, né? Que é o hormônio principalmente do estresse ali, e justamente isso vai gerando aquela culpa ali, aquela sensação de compulsão, da mesma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, que no dia seguinte é o tal do eu recompenso, né? Hoje a gente faz foi para uma festa, alguma coisa, eu mereço. No outro dia eu recompenso. E a vida não é só sobre eu mereço ou eu recompenso, né? A vida é sobre equilíbrio, né? Ajustado com o comportamental, com o emocional e mudança de estilo de vida acima de tudo, né? E eu sempre, Rafael, eu enfatizo muito para meus pacientes, sabe? O quadro de uma compulsão. Você pega um paciente que tem uma compulsão alimentar, né? Uma alteração no comportamento mesmo em relação à alimentação. Coloca esse paciente em uma restrição alimentar muito brusca, né? Então, acaba tendo aquele efeito o quê? Gangorra. O paciente tem aquela constância ali, de 15 dias, disciplinado, o emocional dele está equilibrado e tudo mais, né? Depois saiu, teve uma fuga ali, basta um momento de fuga, quando volta vem o efeito rebote. Aí o paciente não consegue manter mais o autocontrole, né? Por isso que eu sempre digo da importância, né? Da gente estar ali junto, tendo, né, o ajuste comportamental desse paciente. E esse realmente é um ponto muito, muito importante que também no processo eu enfatizo muito com os clientes, que é o processo, né? Muitos clientes eles chegam, é claro, eles estão sofrendo e está sendo algo difícil para eles lidar, mas eles querem resolver isso tudo muito rápido. E poxa, não funciona desse jeito. Eu até falo para os clientes, quando acontece uma mudança de comportamento assim muito brusca, muito rápida, pelo menos a gente psicólogo, a gente olha e fica, tem alguma coisa não muito certa aqui. Porque quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão de um transtorno alimentar,
é progressivo. Progressivo, né? É a longo prazo, né? Eu Isso. digo, eu sempre enfatizo para ele, não é algo que a gente precisa ser ajustado a curto prazo, não é algo que você vai resolver em 15 dias. É algo que você tem que trabalhar seu emocional, trabalhar sua mudança de estilo de vida, que você vai colher os bons frutos a longo prazo. Isso, porque quando se tem essa. É normal ter a expectativa de resolver isso logo, porque a gente quer se livrar do Sim, sofrimento. Mas quando se coloca os pés pelas mãos e tem dietas restritivas, como você colocou, ou quando busca ser muito intenso nisso, não dá certo. é, Porque o organismo vai sentir, tanto fisiologicamente como sim, no comportamento, porque ele não está acostumado a lidar, por exemplo, emocionalmente, a ficar um longo período sem comer, ou deixar de comer coisas que ele naturalmente já comia. Emocionalmente tem um significado aquilo ali. sim. E aí, se é feito de forma muito intensa, muito rápida, a probabilidade de voltar a Voltar. estaca zero, ou Isso. muito pior, é muito maior. Muito. É questão de ajustes de equilíbrio mesmo, né, Rafa? Isso. Então, enxergar como um processo e dar cada passo, passo por vez, e valorizar esse É. espaço é muito importante nesse processo. E cada conquista, né, nesse processo, que é diferente de pegar um paciente com uma compulsão alimentar, que a gente precisa tratar esse tipo de fome que ele tem, esse transtorno compulsivo que ele tem, do que um paciente rígido, que não tem ali nenhuma alteração comportamental. Então, assim, o processo é um processo que exige da gente um pouco mais de um olhar, né, metabólico diferente, um olhar clínico diferente, um olhar de psicólogo diferente. Então, isso tudo exige, é diferente de um paciente que não tem um transtorno desse. A gente sabe que, às vezes, esse processo desse outro tipo de paciente vai ser um processo mais fácil, né? Então, assim, a gente tem que ter uma empatia diferente, um olhar diferente para esse tipo de paciente. Agora a gente chega num ponto assim que é muito importante quando a gente fala do autocontrole. Como eu disse no início, quando a gente fala de autocontrole, se tem muito essa visão de força de vontade, de você querer fazer, e de uma certa forma não está 100% errado. Mas às vezes o senso comum tem uma visão que não ajuda muito nesse processo. Para a psicologia comportamental, quando a gente fala de autocontrole, não é simplesmente você decidir ou não fazer aquilo. Existe todo um aglomerado de situações e um contexto em volta disso que vai te influenciar de uma forma maior ou menor a fazer determinadas coisas ou não. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu explico para os Sim. clientes sobre esse processo? Quando a gente vai entender sobre a compulsão, a gente busca entender todo o contexto de como ela acontece. Tanto a história de vida, como eu disse, né, sobre como a pessoa aprendeu a lidar com a comida desse Sim. jeito, mas também como acontece hoje na vida dela. Tudo influencia, né, Rafa? Quando você fala de como acontece hoje, a própria rotina do paciente influencia. Quando a gente traz para a parte também da nutrologia, né, as alterações também hormonais podem estar influenciando esse paciente, né, e tá piorando, desencadeando aí uma compulsão alimentar, né? Então a rotina do sono também influencia, a falta de atividade física, que às vezes pode ser um escape ali para diminuir um pouquinho, os atos de beliscar também pode estar influenciando. Então, tudo isso vem sobre conjunto influenciando o distúrbio desse paciente. É exatamente isso. Por exemplo, como é que uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, ela passa um dia extremamente estressante, não comeu nada durante o dia por causa da rotina, e ela chega em casa no final do dia e ela já tem um histórico de comer muito, ela vai querer ter um autocontrole de chegar em casa depois de um dia estressante, não ter comido nada e não passar por um episódio de compulsão alimentar. O descontar na refeição, né? Descontar no alimento ali. Trabalhei o dia todo, né? O estresse, a falta de sono, a falta de rotina, né? Cheguei em casa cansado, tudo mais, não tem nada preparado ali que está de acordo com a minha dieta. Aí vem os sintomas, né? Age lá nas células e os sintomas vêm e a pessoa acaba gerando essa compulsão ainda, ativando ainda mais, né? E quando a gente fala de autocontrole dentro desse processo, não entender simplesmente como uma força interna, mas a gente entender o que influencia nos nossos comportamentos, no nosso redor, o nosso contexto. Então, o que talvez seria ter um autocontrole nessa situação que a gente está conversando, nesse exemplo aqui? É de, por exemplo, eu tentar gerenciar o meu estresse durante o dia, Sim. né? Por exemplo, fazer alguma atividade que possa me deixar um pouco mais relaxado,
preparar um alimento antes e levar para o trabalho para não ficar um período longo sem Isso. comer. Até o ajuste na dieta, né? A quantidade de consumo de água diário também é importante para esse paciente, né? O ajuste na dieta, que seja uma dieta rica em fibras também, tem uma carga proteica importante ali para esse paciente também. E aí, mais uma vez pegando esse exemplo, uma pessoa que sofre desses episódios de compulsão e ela conseguiu deixar a rotina um pouco mais tranquila e não tão estressante, se alimentou durante o dia, chegou em casa, a probabilidade dela conseguir lidar melhor e não passar por um episódio de compulsão é muito menor. Porque ela teve o autocontrole de entender as variáveis, o que acontece na dinâmica dela e ajustar dentro do possível. Então, quando a gente fala do autocontrole, não é simplesmente força de vontade, de eu querer, porque quem sofre disso, quem sofre da compulsão alimentar, ela sofre muito com culpa, porque ela sente que é como se ela não quisesse de verdade vencer esse desafio, esse problema, mas não é bem assim. Muitas vezes, essas pessoas que enfrentam esse desafio, elas só não conhecem ou não entendem toda a dinâmica que envolve tudo isso. E a gente, enquanto profissional, psicólogo e a nutrologia, a nutróloga, justamente tem esse papel de, opa, tá acontecendo isso aqui desse jeito, a gente precisa ajustar isso aqui. E aí vai devolvendo pro cliente, pro paciente, uma autonomia maior. Justamente, caminhar junto com ele, né? Eu sempre falo assim, é segurar na mão do paciente, né? Alinhar as estratégias, estratégia nutricional, estratégia psicológica e junto levar o paciente ali para encontrar sua melhor versão. E aí no processo tem algumas perguntas que a gente sempre coloca para os pacientes, para eles poderem se questionar na dinâmica da vida deles. Sim. Por exemplo, nos episódios de compulsão, o que acontece antes? Como eu disse, e eu sempre explico assim para o cliente, você não chega no episódio de compulsão e acontece do nada. É como se você subisse vários degraus até chegar no episódio. Acontece que as pessoas que enfrentam isso não enxergam esses degraus. E a gente busca entender, tá, quais degraus que você está pisando para chegar até esse local. E aí eu sempre pergunto, o que aconteceu antes disso? Como é que foi a sua rotina? Como é que foi esse dia? Quando isso aconteceu, como é que você estava? O que você estava sentindo? Porque cada pessoa pode ser algo diferente. Sim. Tem pessoas que é mais ligado com a ansiedade, é mais ligado com o estresse. Tem pessoas que é mais ligado com o sentimento de rejeição, de inferioridade. Outras pessoas de isolamento ou de raiva também. Então, a depender do que motiva, do que leva até a pessoa a isso, a forma de lidar e gerenciar pode ser diferente. Então, essa autoobservação de entender o que acontece nesse processo até chegar lá é muito importante. Então, algo muito importante que a gente sempre desenvolve no processo é o autoconhecimento e a autoobservação. É você entender como você está reagindo e lidando com esse processo. E essas perguntas são muito importantes. O que aconteceu no dia? Como é que você estava se sentindo naquele momento? O que você fez depois e como você se sentiu depois do episódio? São perguntas importantes que nos dão uma direção sobre como as coisas estão acontecendo. E trazendo um pouco isso para a parte do corpo, do metabolismo, a gente pode se perguntar para o paciente também como é que está a sua rotina do sono, né? Quantas horas de sono está tendo, a que momento, quanto tempo está demorando para entrar naquele sono REM, aquele sono profundo, que tem um descanso também, né? Se o paciente às vezes acorda à noite para beliscar na geladeira, né? Que também isso é um sintoma de compulsão, que a gente precisa ter esse feedback, a gente precisa analisar de uma certa forma, né? Então, tudo isso. A quantidade de proteína que consome durante o dia, juntamente com fibra, né? O tempo, o período que fica ali entre uma refeição e outra também, o paciente sem se alimentar certos períodos, também isso pode agravar esse episódio. Então, tudo isso também a gente tem que observar, né? E ser alinhado juntamente com o paciente. Então, Aline, vamos pensar aqui em alguns passos práticos que a gente pode trazer para poder
quem está ouvindo a gente possa olhar para si e possa avaliar e colocar em prática para poder iniciar e dar passos em direção à melhora nesse processo. Primeiro, faça um automonitoramento, se observe mais, esteja mais atento sobre como está acontecendo a sua rotina, qual é a frequência que isso acontece, será que acontece em momentos específicos do seu dia, mais à tarde, mais à noite ou só quando você está no trabalho? Isso vai ajudar a entender um pouco mais sobre a função que esse comportamento pode estar tendo na sua vida. E trazendo um pouco para a parte da nutrologia, é importante também o paciente ter uma rotina ali no plano alimentar, fazer uma boa refeição ali no período da manhã, um café da manhã ali, com fibras, quantidade de proteína, até o carbo também ali em certa quantidade é importante para esse paciente. Certos alimentos geram aquela sensação de saciedade, isso é muito bom também para o paciente ter uma estabilidade emocional ali até chegar ao pico da próxima refeição. Então, um plano alimentar bem ajustado para esse paciente também é importante. O sono, monitorar o tempo de tela ali antes de dormir, temperatura, luz, tudo isso influencia também ao paciente entrar no sono profundo e descansar, que é fundamental. Necessidade também importante, eu sempre falo, enfatizo nos meus pacientes, a necessidade e a importância da atividade física. A atividade física hoje, no fator de estresse, tem diminuído demais. Então, assim, melhora demais o emocional do paciente, fora a melhora da composição corporal também, que isso é um fator que melhora a autoestima do paciente. E trazendo ainda para a parte da nutrologia, os exames laboratoriais. Eu sempre falo assim, a rotina ali, né? O acompanhamento com o médico para a elaboração de exames laboratoriais, deficiência de hipovitaminose, de certas vitaminas que podem estar afetando esse processo também. Fadiga, cansaço, estresse também está envolvido. E ajuste hormonal, se necessário, de acordo com o perfil de cada paciente. São fatores que vão ajudar nesse processo da compulsão alimentar e nesse transtorno aí comportamental que o paciente sofre. Então, se tem uma coisa importante que a gente pode levar dessa conversa aqui, é que quando a gente fala sobre comer em excesso, a gente não está falando de fraqueza, mas a gente está falando sobre função e o contexto que isso acontece. E quando a gente enxerga dessa forma, a gente para de enxergar o autocontrole como algo heróico, como algo grandioso, mas como um controle das variáveis, é você controlar melhor como as coisas estão acontecendo ao redor da sua vida. Sim. E quando o corpo e a mente recebem esse apoio coordenado, tende a esse ciclo da compulsão alimentar a perder forças. E eu sempre digo, Rafa, que pequenas mudanças, né, persistentes, né, constantes ali, que a paciente consegue manter constância, é mais importante do que um resultado a curto prazo. Se você se reconhece nisso, procure um apoio de uma equipe multidisciplinar, do psicólogo, do médico nutrólogo, de uma nutricionista, para a gente poder te ajudar nesse processo, para você vencer esse processo do transtorno da compulsão alimentar. Aline, muito obrigado pela essa conversa, obrigado por você que está assistindo. Se você souber alguém que precisa ouvir sobre isso, mande esse vídeo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai responder e até o próximo vídeo.